quadro de saúde de hoje, o Revista Maranhão vai abordar um assunto que eu diria bem interessante e às vezes até engraçado. Ciúme entre irmãos. Quem nunca passou por isso? Principalmente quando a família é grande. Para conversar sobre esse assunto, nós convidamos o psicólogo Alfredo Barbeta. Muito boa tarde, viu, Boa Alfredo? tarde. Uma satisfação enorme tê-lo aqui conosco. A alegria é minha poder contribuir, poder refletir um tema que eu acho que todas as famílias acabam vivendo, não é? E talvez se a gente falar disso, discutir essa questão, a gente pode estar fazendo um trabalho de prevenção, de cuidado com as nossas crianças. Eu é que agradeço a oportunidade. Eu acho, sabe, Alfredo, que todo assunto que a gente lida muito com criança precisa ser muito conversado, né? Para que eles também tenham essa clareza. Quando você tem uma família, você planeja lá a família, por exemplo. Aí vem o primeiro filho, normal, a atenção tá toda lá voltada para ele. Depois vem o segundo. Muitas vezes vem aí, né, o chamado acidente, ou então você planeja, mas mesmo assim vai preparando essa criança, mas chega aquele choque, né? Nasceu e aí começa. Quando tem uma diferença de idade, eu acho que até é um problema maior. E aí, inevitavelmente, vem aquele ciúme entre eles, aquela briga. Como fazer? Não. Eu acho que a primeira coisa é a gente tentar entender o que está acontecendo, não é? A questão dos ciúmes talvez seja uma expressão da insegurança, do medo de perder o espaço, de perder o colo da mãe, do pai. Ah, essa coisa, né, do colo, hein? Talvez seja uma ansiedade contando que o irmão chegou e como é que a vida dele vai ficar. Pode ser também expressão de raiva, né? Porque o outro tomou meu lugar efetivamente na família e aí como é que eu faço? E quando é muito pequena a criança? Quando a diferença é muito pequena entre os irmãos? Pois quando a gente vai analisar a questão dos ciúmes, eu acho que a gente precisa pensar qual é o lugar na família dessa criança. É o filho mais velho? É o filho do meio? É o terceiro? Ele foi filho único por muito tempo, então essas questões definem. Outra coisa, a nossa cultura, em razão do trabalho da mulher, do pai, a forma como a família se organiza, acaba tendo muito pouca proximidade. Então até ontem eu era o filho único e hoje a minha mãe deu à luz e ela passa a cuidar do meu irmão ou da minha irmã em tempo integral, e eu deixei de ter importância, né? Então eu fico pensando assim, mesmo que for numa relação onde a diferença de idade é muito pequena ou muito grande, uma questão fundamental é a gente entender enquanto família que nós somos uma família, e uma família ela é o lugar da proteção, ela é o lugar de prover as necessidades dessa criança, ela é o lugar de promover esta criança, e isso só se dá pelo acolhimento. Então vamos tentar definir ciúmes, pelo menos na perspectiva que eu entendo, é uma reação ao medo da perda, né? A criança mais velha ou a mais nova, ela está lidando com essa perda. Ela, por ela mesma, seja novinha ou um pouco mais velha, não consegue lidar sozinha. Então, eu preciso como mãe, eu preciso como pai, ou como quem cuida, né, acolher esse sentimento e, junto com aquela criança, levá-la a perceber que ela não foi trocada, que a família continua existindo, que ela continua sendo importante, né, que ela não perdeu o lugar dela no coração dessa família. E Alfredo, essa reação que você acabou de falar, pode vir de várias formas, né? Inclusive de forma agressiva também. Claro, sem dúvida. Você tem inúmeras crianças, situações, desculpe, né, de casos que criança que morde, que bate, que derruba, né? E às vezes até fatos, né, inconscientes mesmo, né? Ah, eu estava com a minha irmãzinha no colo e derrubei, levei escorregão, né? Para aquela criança é difícil falar para ela, olha, no
fundo, você até queria que essa criança deixasse de existir, né? Mas ela caiu, né? Caiu, né? Olha, tá vendo? Olha, acabou de entrar uma bolinha na boca do meu irmão, né? Ou então o outro que vai lá e resolve respirar com a boca, tomando o ar da criança pequena no berço, né? Você tem inúmeras experiências e expressão de raiva. Os ciúmes, ele sempre tem uma raiva atrás. Não tem jeito, né? Eu quero efetivamente acabar com aquela situação, porque aquela situação me angustia. Então, daí dizer, né? Se é uma criança pequenininha, talvez a melhor forma de aproximar é com o corpo, é com o carinho, é brincando junto, né? Talvez seja dividindo o mamar, entendeu? Toma junto, vamos lá, ajuda a cuidar, né? Mas sem esquecer que nós somos humanos e nós temos uma dimensão biológica e que a raiva faz parte da vida. E é interessante porque a gente está falando aqui entre irmãos, né? E aí isso independe do número de irmãos, porque o ciúme muitas vezes acontece com o primeiro que nasceu sei lá, de uma leva de 3, por exemplo, ou de 4. Independentemente, não existe uma ordem, mas existe aquilo que é o sentimento de cada criança, que é o sentimento de cada um, que tem que ser levado em consideração. Quando você fala, por exemplo, da ordem de nascimento, o filho mais velho, ele sempre é aquele mais resolutivo, né? Ou ele foi, de alguma maneira, instruído para isso, então ele é o mais velho, é aquele que é chamado a cuidar. O filho do meio está sempre perdido, né, coitado? Ele não é o mais novo, que já é grande, né? Ele não é o mais novo, que é o pequenininho, que tem o colo, e ele também não é o mais velho, que já é autônomo. Então, o filho do meio dá dó, né, coitado? Porque ele fica num estado que ele não sabe para onde vai. E normalmente são as pessoas que mais se viram na vida. Verdade, né? Elas têm essa capacidade de agradar a velhos e a novos ao mesmo tempo, porque elas se viram. A questão do ciúme se insere, né, é quando há uma ameaça do meu lugar de segurança. E cada um vai reagir mais ou menos de uma forma meio padrão, né? O filho mais velho passa a impor uma ordem, passa a tentar controlar, aí você acaba brigando com o filho mais velho. Algumas famílias usam da violência, seja aqueles tapinhas, seja você não pode fazer isso com seu irmão, onde já se viu, e aí agrada o pequeno enquanto o mais velho está sofrendo enormemente, né? Eu preciso fazer com que a saúde emocional, assim como eu vou no médico cuidar do coração, eu preciso cuidar da saúde emocional da minha família, porque a sociedade depende disso. Verdade. Né? E eu sou espelho, então também me conhecer. O que eu faço com as pessoas e o que eu estou passando. Então, se a vida inteira eu estou competindo com a minha esposa, ou eu estou competindo com o meu marido, ou eu estou criando uma situação onde a violência se torna um modelo, a única forma de reação aos ciúmes será a violência também. Nossa, gente, olha, você está vendo aí, né? É um assunto bastante interessante, claro. Serve de reflexão para a gente parar em casa, né? E de repente ver como é que está a condução aí da família e também dos filhos, muito, assim, mas de uma forma muito particular, a emocional dos filhos. Eu agradeço, assim, na verdade, super agradeço por debater, por levar para quem está em casa, tantos esclarecimentos necessários, importantes, que advindos, né, de você, que nos recebeu tão bem. Eu é que também agradeço, enfim, me coloco à disposição, entendendo que um programa desse tipo que ajuda, né, as pessoas a se encontrar e repensar, e repensando podem ser mais criativas, reconstruir as suas relações, e que a gente possa cuidar da família, independente do tamanho, da forma, do tipo, mas que a família seja efetivamente um espaço de proteção, de provimento e de promoção das pessoas e da paz. E eu acho que a gente tem essa responsabilidade como pais, como mães, enfim, como família. Membros Obrigado. da sociedade, eu que agradeço.